A mentira é um dos artifícios mais usados e antigos de todos os tempos. Todo mundo mente um pouco, inclusive você. Acredite, o ano nem começou e muita gente já mentiu. Por exemplo, dizendo que começaria a dieta na segunda-feira. Uma pesquisa conduzida pela Universidade da Califórnia do Sul, nos Estados Unidos, mostrou que cada pessoa ouve 100 mentiras por dia e constatou que é mais fácil mentir a alguém conhecido ao telefone do que cara a cara. Quase 40% das mentiras são ditas durante as ligações telefônicas e 27% em conversas presenciais. A mesma pesquisa encontrou apenas 21% de mentiras em mensagens instantâneas enviadas por celular ou pelas redes sociais. Para conversar com a gente sobre a mentira, nós convidamos o Master Coach do Instituto Brasileiro de Coaching, Fernando Rosa. Tudo bem, Fernando? Tudo bem, Adriana? Tudo bem, Leão? Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite e falar sobre um assunto bem interessante, né? Hoje é terça-feira. Será que você em casa começou a sua dieta na segunda-feira? Começou ontem a sua dieta? Ou será que você está se auto-sabotando novamente? Pois é, quais são as mentiras mais comuns do nosso dia a dia? Essa da dieta, por exemplo, é uma delas? Essa da dieta é uma delas. Aí nós temos aquelas mentiras do trabalho. Por exemplo, atrasou por causa do trânsito. Sempre o trânsito, né? Trânsito, mas estamos em janeiro, sem aula, mas atrasei, foi o trânsito. As mentiras de casa. Ai, bem, estou com uma dor de cabeça hoje não. Entre outras mentiras que às vezes a gente fala assim, mas não foi uma mentira, foi só um aumento, por exemplo, no currículo de trabalho. Eu digo, acho que é melhor você falar a verdade, porque a mentira ela tem a perninha curta, né? Mas, Fernando, existem mentiras contadas para o bem? Sim, Adriana. Aquelas mentiras em casa. Por exemplo, mamãe contando para o filhinho, desvira esse chinelo, senão a mamãe morre. Já ouviram essa história? Vovó contou, mamãe contou quando você era pequeno. Porém, isso, na verdade, foi colocado para quê? Para deixar a casa mais em ordem. Então, foi uma mentirinha do bem para deixar a casa em ordem. Aquela mesma coisa daquela desculpa da manga com leite. Uma mentira que veio da época da escravidão, mas é um mito. Entre outras, por exemplo, em casa, eu tenho uma filha de 2 anos. Eu tinha um hábito de falar uma mentirinha para ela. Como eu viajo muito com o Instituto Brasileiro de Coaching, dando treinamentos pelo Brasil, aí eu saio de surpresa. E a filha fica assim, poxa, cadê o papai? Cadê o papai? Hoje eu parei de mentir para ela. Olha, papai não fugiu. Eu chego e converso. Filha, papai vai sair para trabalhar. Então, falar a verdade facilita muito na compreensão, tanto das nossas crianças como dos adultos. Eu sempre disse isso, assim, eu acho que eu sou preguiçoso demais para mentir. Porque mentira demanda uma série de outras coisas. Né? Uma mentira emenda na outra, vira uma confusão danada. E eu tenho uma preguiça de mentir por causa disso. Às vezes eu prefiro, né, falar a verdade para poder facilitar. Falar uma mentira curta é fácil, ela pode solucionar um problema rapidamente. Porém, para você manter essa mentira, cansa. Porque você vai ter que pensar, você vai ter que processar. E daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre os gestos, porque o mentiroso ele tem que equilibrar o que ele fala, o que ele pensa, as palavras que ele vai usar e o seu corpo. Porque senão você fala... Ai, estou tão empolgado, estou tão cheio de energia hoje. Mas o seu corpo transmitiu outra coisa. Exatamente. Então, o mentiroso, ele tem que ser muito bom. Isso aqui na televisão, então, fica todo mundo olhando pra gente, a gente não tem como mentir. Não tem como. Esses dias mesmo aconteceu isso. Aí nós estávamos os dois cansadíssimos, né? E aí o nosso diretor falou, acabou o primeiro momento do programa aqui, ele veio e falou assim, o que vocês têm hoje? A noitada foi boa ontem, vocês... Acho uma maravilha. Agora, como é que é a mentira no mundo virtual? Olha, o mundo virtual, já existem alguns estudos. Vamos pegar a primeira parte, as redes sociais. Pessoas que colocam fotos que não são delas, os fakers. Ou pessoas que colocam a foto de 10, 20 anos no passado. Ou faz o Photoshop também, né? Tem o próprio Photoshop. Ou alguns não fazem nem Photoshop, só dão um zoom na parte mais bonita que tem. Esse é um ponto, mas vamos falar um pouquinho sobre a questão dos chats. Quando você está usando alguns meios de comunicação virtuais dentro da empresa ou com uma pessoa, com um amigo, como que você identifica a mentira? Muitas vezes pelas palavras, pela forma que ele digita, começa a cometer erros. A pessoa às vezes demora para responder. Ué, mas a gente está no bate-papo tão rápido, de repente fiz uma pergunta X, a pessoa parou, não me respondeu tão rapidamente. Será que ela está levando um tempo processando para criar a resposta? Porém, não podemos bater o martelo. Ela está mentindo. Podem existir outros fatores. Você não está vendo a outra pessoa do outro lado, se você não seja com a webcam ligada. Então, ela pode ter parado para atender no telefone. Então, o mundo virtual hoje está começando um estudo de como identificar o que o outro está enganando ou não do outro lado da tela. Verdade. Ô, Fernando, é possível sempre detectar qualquer mentira?
Olha, teoricamente, tecnicamente falando, sim. Como nós falamos agora há pouco, o mentiroso leva um tempo para criar. Ele com certeza não vai conseguir 100% de todo momento estar passando aquela história. Existem pessoas, vou citar 3 categorias aqui, que são mentirosos profissionais. Peguei pesado, vamos dizer assim, são preparados para criar um personagem, que é o quê? O próprio ator. O ator, ele insere um personagem no seu corpo. Ele começa a utilizar argumentos, gestos, gesticula com aquele personagem. Um jogador de pôquer. Eu, como um bom jogador de pôquer que sou, mais ou menos, alguns vão falar que eu não sou, mas você precisa de simular algumas imagens, algumas posições, alguns gestos e, ano de eleição, sempre falam dos políticos. São pessoas preparadas para transmitir a mensagem que o povo deseja, que as pessoas desejam. Então, essas têm um desafio a mais para a gente descobrir. Porém, ao longo do tempo, com alguns minutos, com o cenário que você identificou, é possível identificar, sim. Tá certo. Olha, a gente continua falando sobre a mentira no próximo bloco. Será que é possível identificar um mentiroso sem que ele fale nada? Vamos descobrir daqui a pouco. Estamos de volta com o Notícias e Mais e o Master Coach do Instituto Brasileiro de Coaching, o Fernando Rosa. Hoje a gente fala de um assunto muito comum entre as pessoas, a mentira. O fato é que, de um jeito ou de outro, muito ou pouco, você vai mentir nesse ano. E, claro, em época de eleições também vai ouvir muitas mentiras. Na série Lie to Me, exibida aqui no Brasil como Engane-me se puder, o personagem principal, o Dr. Cole Lightman, interpretado pelo ator Tim Holt, detecta fraudes observando a linguagem corporal e as microexpressões faciais. E aí eu pergunto aqui para o Fernando, como é que é? O nosso corpo fala mesmo? Nosso corpo fala bastante. Inclusive, eu gosto de usar 2 estudos. Um mostra o impacto da comunicação. Muitas pessoas falam assim, as palavras são muito importantes durante uma comunicação, sem dúvida. Porém, o nosso corpo, a nossa comunicação não verbal tem um impacto muito maior. E um estudo feito mostra que 7% da nossa comunicação é transmitida pelas palavras. 35% transmitido pelo quê? Pela sua voz, tom, altura e volume da sua voz. E o restante, 53%, está no seu corpo, está nos seus gestos. Então, o seu corpo fala demais. E quanto ao Lie to Me, é interessante que eles tiveram toda uma assessoria do Paul Ekman, que é um psicólogo americano que estudou durante muitos anos várias pessoas em várias regiões do mundo, inclusive numa tribo africana, onde ele percebeu que o nosso corpo, os nossos rostos, o nosso rosto mexe assim, com microexpressões que transmitem informações independente da região que nós estamos. Independente do lugar. Então, um político, uma pessoa, uma dona de casa, um artista, ele transmite as mesmas emoções básicas como raiva, alegria, felicidade, nojo. Ele transmite com os mesmos gestos. Nós vamos analisar um pouquinho aqui a sobrancelha, a boca. Os olhos, né? Porque os olhos são, a gente fala, os olhos falam, né? Ele pode indicar uma mentira? Sim, e é até uma questão um pouco polêmica que foi colocada dentro da programação neurolinguística, que é o quê? Os olhos falam que você viu o movimento dos olhos da pessoa, você sabe se ela está mentindo ou não. Para você definir uma mentira, você tem que olhar todo um contexto. Você tem que analisar a cena como um todo. Os olhos, o movimento que os olhos fazem, que nós analisamos estudando a PNL, na verdade ele demonstra o quê? Os sinais sensoriais. Então, geralmente, quando uma pessoa quer lembrar de alguma coisa, ela olha para o lado superior esquerdo, para atingir o quê? Acessar o seu canal visual, lembrado. Quando ela quer criar alguma coisa, ela vai para o direito. Porém, nós não estamos falando que esse criar é um mentir. É trabalhar o seu canal de lembrança, é trabalhar o seu canal visual. Então, tanto que na escola, daqui a pouco acho que o programa vai falar sobre estudo, né? Sobre escolas, às vezes o professor dá bronca no aluno quando ele está na prova assim. Aí o aluno levanta a cabeça, o professor já vai dar bronca nele. Abaixa a cabeça que você vai colar. Não, quando ele olha para cima, ele está acessando o seu canal visual, onde ele vai lembrar a página que ele estava lendo ontem, ou ele vai buscar uma criação de uma resposta que talvez ele ainda não saiba. Então, os olhos podem transmitir muitas informações, mas eles sozinhos não dá para você falar, poxa, essa pessoa está mentindo. Você precisa analisar todo o conjunto. Vamos ver um trecho do seriado Lie to Me? I've instructed my client to remain silent.
not going to talk. That's okay. That's okay. I don't have much faith in words myself. Now, statistically speaking, average person tells 3 lies per 10 minutes conversation. And granted, it's just regular people. We haven't studied and people are planning to firebomb a black church. Could skew differently. We don't have time for this scientist to talk to the guy. We went at him for 4 hours and got nothing. Now, the FBI knows you want mass casualties. So right now, ATF is searching every inch of the 2 largest black churches in the state. Not one of those 2 churches. Maybe you want one of the smaller churches. One of the black suburbs. You know what you're talking about. Don't respond. What do you say ATF starts with Southbridge? No, I'm only kidding. We're going to skip that one. They're going to focus on Lawton. You feel good about it? That's it, Lawton. Going after a church in Lawton. That accusation has no basis. What do you mean? You just told me. The ATF found a pipe bomb in the church basement in Lawton an hour later. DOD friend of mine said this guy's a total nutjob. But he spent like 3 years in the African jungle with some primitive tribes studying their eyebrows. What's his reaction to my statement? Right now, ATF is searching every inch of the 2 largest black churches in the state. Now, what you just saw there was a brief expression of happiness on his face, which he was trying his best to conceal. It lasted for less than 1/5 of a second as what we call a micro-expression. Now, look at his mouth. The suspect is secretly happy about the locations we are searching, which tells me we have the wrong locations. Now I tell him of our new plan and... You know what you're talking about. Classic one-sided shrug. Translation, I have absolutely no confidence in what I just said. The body contradicts the words. He's lying. Yeah. When you accuse a suspect and he acts surprised, is there a way to tell if it's real or if he's just trying to look innocent? Now, that's real surprise. Lasts for less than a second when it comes across your face. But if your suspect is surprised for more than a second, then he's faking it. He's lying. Now, I call out that his target is actually Lawton, and watch it again. Concealed scorn. One personal tip, you see this micro-expression in your spouse's face, your marriage is coming to an end. Trust me. Yeah. Don't these micro-expressions vary depending on the person? Let's leave this up, and we'll go to the Kato Kalin footage from the OJ trial. Mr. Kalin, you got a lot of money for your appearance on Current Affair, didn't you? Scorn. Scorn. Huge scorn. Shame, shame, and shame. Contempt. These expressions are universal. Emotion looks the same whether you're a suburban housewife or a suicide bomber. The truth is written on all our faces. Nossa, que interessante. Ele é bom mesmo, hein? Sim. Agora, me conta uma coisa. Se a gente assistir esse seriado, você acha que a gente vai conseguir também detectar essas expressões? A gente vai conseguir ver se alguém está mentindo? Tudo é prática. Assim como andar de bicicleta, dirigir, é praticar. E fazer a linguagem das microexpressões, também você precisa praticar, treinar. E como nós vimos nesse pequeno trecho, são vários fatores que ele analisou. Ele já sabia que na frente dele estava um homem-bomba. Então, ele sabia mais ou menos qual o perfil, o comportamento desse homem-bomba. Percebam que ele analisou a garganta, como que ele estava com a sua pulsação, dava para você sentir. Então, vários pontos que ele foi analisando daquela pessoa, vários fatores. Então, eu diria que é bem um jogo de xadrez. As perguntas que ele fez foram perguntas bem que direcionadas para que venha uma informação no corpo. Mas o outro também pode aprender isso e disfarçar, não pode? Quanto mais essa informação for difundida, mais eu vou descobrindo técnicas para tentar disfarçar. Porém, ele vai estar mentindo. E a mentira, eu reforço, tem perna curta. Uma hora a casa cai. Achei interessante ali a parte da surpresa, né? Ele falou, uma surpresa durou um segundo. Quer dizer, se ficar muito tempo,
Tá na cara que começou a forçar aquele escandaloso. Nossa, tem pessoas que são exageradas. Por isso que é importante você conhecer essas pessoas. Isso. Tem pessoas que são muito expansivas. Opa, quanto mais você conhecer como essa pessoa funciona, melhor. Dentro do processo de coaching, nós ensinamos esse conhecimento, entender o sistema representacional da pessoa, como que ela age no seu dia a dia, como que ela se comporta, se ela é mais sinestésica de toque, se ela é mais visual, se ela é mais auditiva, e a partir daí você consegue ter mais dados, mais informações. Agora, existe tratamento para curar a mentira? Quer dizer, mentiroso tem cura? Olha, mentiroso tem cura? Não sei se vai ter um remédiozinho ali, ó, toma aqui que você vai ficar bom. Mas nós podemos fazer um tratamento, um trabalho mais voltado ao comportamento dele. Primeiro, descobrir a origem da mentira. Às vezes essa mentira veio de uma criação, onde veio de uma família que já mentia, o pai e a mãe mentiam, ou ao contrário, ou a situação de que ela vivia num ambiente que ela não considerava adequado para ela e preferia mentir, preferia fantasiar. Então a mentira ela pode surgir de diversos fatores. A mídia hoje em dia, as pessoas identificam, opa, eu gostaria de estar naquele lugar, gostaria de ser como aquele artista, como aquele jogador. E algumas pessoas entram naquela história e começam a criar essa mentira. Então, o primeiro passo, descubra a origem da mentira. Descubra qual a origem da mentira. Segundo passo, qual o ponto positivo, qual a intenção positiva daquela pessoa em estar mentindo. E aí a gente precisa alimentar. Opa, vou tirar a mentira, você vai parar de mentir e vou substituir por algo positivo. Olha, isso aí que você falou sobre a intenção, se é positiva ou negativa, é muito importante também. Sim. Porque uma história é a pessoa mentir, por exemplo, acusando uma pessoa de alguma coisa que não é verdade, né? Eu vi aquela pessoa roubar. E, na verdade, a pessoa não viu. Isso é uma mentira gravíssima. Outra é quando a pessoa pergunta assim, você acha que eu estou gorda? Aí a pessoa, olha, que tal você começar a fazer umas caminhadas comigo, não é? Porque também existe esse outro problema que é falar a verdade de uma forma também muito incisiva, que também é um problema. Sim, existem aquelas, vamos dizer assim, as mentirinhas do bem. As mentirinhas do bem. As mentirinhas sociais, vamos dizer, Isso, que é só para você evitar de sair com aquela pessoa que você não gostaria de sair, você joga, hoje eu não posso, tenho um compromisso. Aquelas pequenas mentirinhas, mas analise se essas pequenas mentirinhas não estão virando um vício na sua vida. E você começa a viver de pequenas e pequenas mentiras. Até um comercial agora na televisão que brinca com isso, né? Que fala assim, por que você não foi à academia? Você fez matrícula e nunca mais foi, né? Nunca vai para a academia. Porque sim, né? Porque sim é uma boa forma de mentir também, né? Exato. Para a gente encerrar nossa conversa, Platão dizia que mentir de forma consciente e voluntária tem mais valor do que dizer a verdade de forma involuntária. Você concorda com isso? Olha, é o que a gente estava falando sobre a mentira pequena, aquela mentirinha do bem. Porém, em parte, a gente pode até falar, tem razão, Platão tem razão que você fazer uma mentira para o bem do outro, talvez dá para perdoar. Porém, eu sou muito mais sou a favor de falar a verdade. E saber falar a verdade. Porque entra aquela coisa, né, Leão, de você falar aquela verdade que vai doer, vai machucar mais do que aquela mentira. Porém, isso é sabedoria também, né? Exato. É sabedoria, de você saber usar as palavras. E dentro da nossa formação, a gente procura sempre usar metáforas. E eu gosto muito de uma metáfora de um rei. Este rei havia sonhado que havia perdido todos os seus dentes. E ele chamou seus soldados, tragam um sábio aqui para decifrar esse sonho. Veio o primeiro sábio e falou, meu rei, isto significa que você vai morrer, que sua família vai morrer antes de você. Ele, o quê? Pegue esse sábio e dê 10 chicotadas nele. Traga outro sábio no outro vilarejo. O outro sábio, já sabendo da história, ele não podia falar a verdade porque ele ia levar chicotada. Mas ele também não podia mentir, porque ele era um sábio. Então ele soube usar as palavras e virou para o rei e falou o seguinte, meu rei, este seu sonho significa que o senhor viverá muito, o senhor viverá muito mais do que os seus familiares. O rei virou para o soldado e falou, soldado, pegue este homem e dê 100 moedas de ouro para ele. O soldado falou, mas você falou a mesma coisa que o outro sábio, porque o coitado está lá recebendo 100 chibatadas e você aqui recebendo 100 moedas de ouro. Porque eu soube usar as palavras. Eu falei a verdade da maneira que o meu ouvinte, da maneira que a pessoa que ia me escutar gostaria, da maneira mais adequada para ele. Portanto, a verdade, ela perpetua, a mentira, ela cai. Tá certo. Olha, Fernando, muito obrigada, então, pela sua presença aqui com a gente no nosso Notícias e Mais. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade e
fale a verdade. Até uma próxima, querido.